Olá, o programa Fora de Pauta volta hoje entrevistando uma liderança sindical e, para nossa grata satisfação, uma mulher. Olha aí. Ela, atual presidente da CUT, diretora da Federação dos Trabalhadores da Agricultura e, acima de tudo, arapiraquense. É ou não é? É isso aí. Muito obrigado, Lido. Olha, me diga uma coisa, como é essa história mesmo de tu entrar no movimento sindical? Como foi isso? Lá por Arapiraca? Foi uma história um pouco longa, mas assim, uma história que comecei em Arapiraca em 96, mais ou menos, quando eu entrei no movimento sindical, através da delegacia sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de lá. Então, o sindicato precisava de alguém para fazer um trabalho de base, né? Nessa época estava muito a questão da fiscalização com relação do campo, com relação ao trabalho infantil, e aí eu fui fazer esse trabalho junto com o sindicato nas fazendas onde os trabalhadores, onde os empresários, né, tinha trabalho infantil lá, e a gente começou por aí. Então fui fazendo esse trabalho no sindicato, depois fui para a direção do sindicato, né, fiquei na direção do sindicato de Arapiraca, como estou até hoje, ainda na suplência do sindicato, e aí fazendo um trabalho em conjunto. Então, assim, a gente sendo mulher dentro do movimento sindical, a gente já avançou muito, mas a nossa militância, a gente sabe que é meio complicado os espaços dentro do movimento sindical, principalmente em alguns setores e algumas pastas que hoje tem no movimento sindical. Ainda é muito machista? Ainda é muito machista. Então, a gente tem avançado muito nessa luta, no combate ao machismo dentro do movimento sindical, os espaços para que nós, mulheres, também venham ocupar espaço, não só na questão, porque costuma se colocar que as mulheres elas servem mais dentro do movimento sindical na parte na direção e como secretária-geral, para cuidar da parte mais burocrática do sindicato. Verdade. E aí a gente vê que não é isso, que as mulheres têm um potencial, que a gente também pode sim estar em outros espaços. E aí eu fui para a Secretaria Geral do Sindicato, depois eu fui, daí foi quando surgiu a minha participação na federação, na Secretaria de Mulheres da FETAG, no qual atuei por 2 mandatos, né? No caso, cada mandato 4 anos, no caso eu atuei 8 anos dentro da federação. E assim, fazer um trabalho no Sindicato de Arapiraca, por ser um sindicato de uma região polo ali, né, da cidade, onde a questão da agricultura familiar, naquela região ali de Arapiraca, ela é por si só, ela é muito forte. E assim, a gente fazia um trabalho na organização dos agricultores, né, organizando eles na questão da produção, para a questão da comercialização e também na parte também documental, né, porque a gente sabe a dificuldade que é na questão do agricultor, ele adquirir aposentadoria, adquirir algum benefício, né, dentro da questão por ele ser agricultor e pela questão do conhecimento na questão da legalização de documento. E essa parte também a gente fazia lá em Arapiraca. Diz uma coisa aí, existe uma discussão muito grande, inclusive muitas denúncias do fato, principalmente naquela região de Arapiraca, o uso exagerado de agrotóxico e muito índice de contaminação. Tu acompanhaste alguma coisa sobre isso? Tem esses dados? Olha, a gente teve até na época uma pesquisa e também feito uma campanha com o pessoal da área de saúde, que justamente por ser também uma região ali que trabalha muito na questão fumageira, e aí a gente sabe que a cultura do fumo, ela é uma cultura que o pessoal usa muito agrotóxico, e depois também tem a questão das hortaliças. Infelizmente também tem o pessoal também aqui naquela região também usa muito agrotóxico na questão das hortaliças. E também em Arapiraca, depois de ter feito essa pesquisa, e a gente via também muitas pessoas com problema de saúde sério, né? E sim, assim, ninguém sabia o motivo e até hoje não se coloca, mesmo com a pesquisa sendo divulgada e tudo, que o agrotóxico que o pessoal consumia muito ali no uso, ele tanto era prejudicial à saúde como também prejudicial também à questão da terra.
Então, o uso, você usando, ia ficando de um ano para outro, né, dentro na terra, e isso também ia contaminando o solo e também o lençol freático também. Mas, infelizmente, né, o uso ainda do agrotóxico na região ainda diminuiu pela questão que também diminuiu o plantio do fumo. Hoje, Arapiraca, a região, ela reduziu muito, então já diversificou a cultura, que era fumo, e hoje vem a mandioca, vem o inhame. Então, assim, mudou, caiu um pouco mais a questão do uso, mas ainda é uma região que usa ainda muito agrotóxico. E isso foi feito campanha, foi feito divulgação, como ainda hoje ainda é feito, mas infelizmente precisa-se as pessoas se conscientizarem que o uso do agrotóxico é prejudicial. Diz uma coisa, nessa realidade da mudança, desculpe estar insistindo um pouco na realidade de Arapiraca, porque é uma realidade que você conviveu bem e sabe. Mas, por exemplo, essa situação da estrutura fundiária, ou seja, houve uma das coisas que eu fui secretário da Agricultura e sei, por exemplo, que uma coisa que me assusta nessa mudança das culturas lá de Arapiraca, talvez já poderia dizer assim, algumas áreas com um nível de concentração já considerável de propriedade de terra, né? Aonde você tinha uma estrutura fundiária muito bem definida no passado de pequenos agricultores, e você já vê alguns médias áreas assim com criadores de gados, e algumas talvez já ultrapassando bastante o módulo da região. Não é isso mesmo? Assim, o que levou, e aí a gente era conhecido ali na região por essa questão de ter, a gente dizia que tinha reforma agrária já natural lá na região, por ser de pequenos agricultores lá as propriedades. E assim, além da gente hoje já ver algumas concentrações de terra, né, na mão de poucos já, a gente também teve também a questão de lotes. Então, hoje a Arapiraca, a sua área para o plantio, para a agricultura, ela reduziu muito, porque os pequenos agricultores, mais os pequenos, foram loteando as suas terras, e hoje a Arapiraca, ela tem muito, sim, ela cresceu muito, mas ela cresceu não só na parte urbana, mas ela também desceu o crescimento dela pegando a área rural. Então, hoje diminuiu muito a questão do plantio de Arapiraca. Hoje a gente já não tem mais uma Arapiraca no qual ela tinha uma grande produção na questão da agricultura familiar. Hoje já reduziu justamente por os agricultores vender suas propriedades. Muitos venderam e foram para a cidade. E aí a gente vê também que essa questão também do incentivo ainda para a agricultura familiar ainda ser muito pouco, mesmo com os avanços que a gente teve. Então, assim, muitas famílias venderam suas terras para alguns fazendeiros ali que tinham uma área ali, foi juntando, e ali eles vendiam e foram para a cidade. E muitos que não venderam para ir para a cidade, mas lotearam. Eu moro numa região lá em Bananeira, então que já é pegando já ali, fazendo divisa com São Sebastião, Junqueiro. E a minha região ali hoje, ela era uma região que ela era o pessoal de uma produção muito grande. Hoje ela está praticamente tomada por loteamentos, por pessoal fazendo o povoado hoje de Bananeira. Hoje a gente tem mais de 7.000 habitantes na comunidade. Então, o tanto que cresceu, e isso sem estrutura. Então, hoje a Arapiraca cresceu, mas sem estrutura, e a questão da agricultura familiar reduziu muito, dando lugar para as construções e também aumentando também, que antes não tinha, a questão dos fazendeiros, né, que aumentaram a sua área, comprando justamente os lotes, as terras dos pequenos agricultores. Me diz uma coisa, vocês têm tido aí em todo o período de acordo salarial na área canavieira, eu acompanhei durante um certo período, sempre foi um período um pouco de tensão. Alguns municípios, né, me lembro que em determinado momento chegou a se fazer greve,
Estou falando aí de algumas décadas atrás, né? A região de Atalaia, eu me lembro, Capela, Viçosa menos, mas principalmente esses dois municípios, né? Foram, eu me lembro que em período de acordo salarial sempre foi muito tenso. Hoje, a cultura da cana tem sofreu uma diminuição muito grande do ponto de vista da própria crise, né? E não só isso, mas a questão das opções hoje que está tendo. Eu pergunto a você o seguinte: ainda continua tensa essas negociações? Você tem acompanhado isso? Olha, ainda continua tendo, porque assim, reduziu muito o número de assalariados, né? Quanto temos hoje? Você lembra aí quantos são hoje, quantos assalariados tem hoje na área de cana? Na área de cana, ser preciso assim, agora eu não sei te dizer, eu sei que ainda reduziu muito mesmo. Muitas usinas fecharam, né? Outras chegaram a se mudar daqui para o pessoal comprar em Mato Grosso. E assim, o pessoal abre falência aqui, mas pega o recurso daqui para investir fora em outros estados. Então, assim, isso gera a questão de desemprego aqui no estado, na área assalariada da cana, e também muitas usinas também, elas deve aos trabalhadores a questão trabalhista, né, direitos trabalhistas, que vem rolando na justiça. Ontem eu estava participando de uma começou a database do pessoal, né? Eles já começaram a negociação de cana. Ontem foi a 6ª rodada de negociação. Ou seja, já houve mais 5. Foi 5 sentadas, sem avançar. Ontem a gente sentou, né, para discutir. Ontem eu participei dessa negociação. A gente sentamos lá na FAEAL, né, para a gente fazer a discussão, a FETAG, junto com o secretário de assalariados da FETAG, o Cícero Domingo, mais uma equipe que a gente faz, né, que é a equipe de negociação da FETAG, e também com o patronato. Então, nós sentamos e aí eles, na primeira sentada, a gente fez na negociação, eles deram 6%, depois aumentaram para 6,5%, e aí ontem eles tinham chegado só até 7,5%. E aí não dava nem a infração. A proposta de vocês? A nossa proposta é a infração mais o ganho real, que aí a gente estava estipulando para questão de 12%, e aí tem um ganho também acima disso, que o pessoal tem uma tabela. E aí ontem a gente não chegou a fechar ainda, tá? Ficou ainda para se fechar hoje, né? E aí a gente conseguiu chegar a 8,5%, sair de 7,5% para 8,5%. Então, e sim, aí há outras cláusulas também que tem da convenção, as cláusulas social. A gente espera, tá, que hoje a gente conclua fechar, e fechando, né, a negociação de hoje, data base é 1º de novembro, né? Então vai começar, né, o pagamento, o pessoal está recebendo ainda com a convenção do ano passado, né, porque o prazo a gente já entrou no processo, então enquanto não fechar, então fechando, a partir do dia 1º de novembro já começa já o acordo. Então não é fácil, eles colocam sempre a questão da crise, né, que o país está passando por uma dificuldade, só que a gente vê o seguinte: o álcool teve aumento, o açúcar teve aumento, então assim, a produção hoje da cana, ela conseguiu o seu derivado ter um aumento. Então, aí só que, infelizmente, o prejuízo eles querem tirar nas costas do trabalhador. Então, assim, eles colocam que se der o aumento, não vai ter condições de pagar, vai atrasar salário e tudo, como uma forma de pressionar para que a gente não cobre e não coloque na negociação o que é justo hoje para que o trabalhador ganhe. Se hoje a gente não conseguir fechar nem o mínimo, a infração, então os trabalhadores do corte da cana, que saem de casa cedinho para ir para o corte da cana, chegam em casa à noite. Então, se ele não ganhar pelo menos hoje, ter o salário dele, né, reajustado o mínimo na infração, então o que a gente está fazendo enquanto defensor desse trabalhador? E me diga uma coisa, nessa questão como a gente está falando aqui, diminuição da área de cana, da exploração de cana,
Por exemplo, essa região norte de Alagoas, né? Mas pelo menos aqui, Zona da Mata, mas indo aqui para essa região nada está entupida de eucalipto. E esses trabalhadores vão fazer o que? Tem feito o quê? Não, Vocês têm acompanhado isso, né? Essa é uma preocupação nossa, porque a gente sabe que o eucalipto ele não dá trabalho, né? A diminuição é grande da área do plantio da cana. E assim, além da questão também ambiental, que a gente tem visto que provoca também o eucalipto, né? E também tem também uma proposta, além disso, também do estado de Alagoas também substituir a cana por soja. Isso também já está sendo feita essa discussão. E, mais uma vez, é um prejuízo, principalmente, que vai ser mais desempregados que a gente vai ter no estado de Alagoas. A gente tem o estado de Alagoas hoje que ele tem a parte de agricultura familiar e uma parte, a outra metade, que é a questão do assalariado da cana, a questão dos usineiros, da questão da concentração mais de renda, que é nessa região mais aqui do setor canavieiro. E quando a gente vê essa situação, a gente sabe que o assalariado hoje, ele depende muito do seu dia a dia, do seu trabalho, principalmente não tem. Se você sai do corte da cana, para onde você vai? E aí tem muitos que hoje, e aí você deve também ter acompanhado nesses anos, né, a questão que hoje nas usinas não tem mais nem aquelas casas, já derrubaram as casas, que antes tinha moradia. Hoje a maior parte dos trabalhadores, eles moram na periferia aqui de Maceió. E então assim, cada dia se agrava mais essa situação. Para nós é uma preocupação, principalmente pela questão que a gente está enfrentando hoje no país e a questão do desemprego na área canavieira, e isso vai ser muito ruim, principalmente para quem depende desse trabalho aqui no estado de Alagoas, e que a gente não tem outra perspectiva na questão de crescimento do estado, se de imediato, porque os investimentos que tem que ser feito para aumentar o emprego aqui no estado de Alagoas, a gente vê que isso não acontece. Indústria não tem, cada dia os investimentos que vêm para o estado não é investido na área de trabalho, e aí é uma preocupação nossa também da federação com relação à questão de como a gente vai fazer para também enfrentar e arrumar uma forma de ajudar e atender a demanda dos assalariados rurais aqui no estado de Alagoas. Mais uma pergunta nessa área de trabalhadores rurais. Eu acompanhei durante muito tempo essa área de trabalhadores rurais, mas uma coisa que eu sempre notei foi uma certa dificuldade de renovação. É lógico que a presença tua e de algumas pessoas já é um fato novo, que é uma renovação, de qualquer maneira, porque alguns dirigentes sindicais, né, eu conhecia há 30 anos, depois continuava. Essa renovação ainda é muito difícil? Como é que está a situação a nível de FETAG? Você assim, a nível geral, tanto no estado, sim, ou mais nessa focada? No estado. No estado. Não, no estado a gente tem conseguido avançar nessa renovação, até porque a gente teve também mudança na questão estatutária dos sindicatos. Né, a gente tem no estatuto do sindicato hoje, né, do rural, a gente coloca que para você ser dirigente do sindicato, você está na presidência, você tem direito a um mandato e uma reeleição. Terminou aqueles 2 mandatos, você pode ir para a direção, mas outra pessoa vai para frente, vai para a presidência do sindicato. Também tem no estatuto que no mínimo 30% da direção dos sindicatos tem que ser pessoas que nunca tiveram dentro do sindicato. E aí a gente também conseguimos também no estatuto ter 20% de juventude, no mínimo, na direção do sindicato, e no mínimo também 30% de mulheres. E aonde a federação agora também no último congresso já vai trabalhar a sua eleição agora de 2018 já com paridade, 50% de mulheres e 50% de homens na direção da federação, e a gente vai também, a partir do próximo congresso, também começar a trabalhar também isso no processo dos sindicatos. Pois é, estamos conversando com a Rida Alves, que foi a diretora da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, FETAG, e atual presidente da CUT. A gente volta já.
Número de manifestantes. É quem tá resistindo, né, Leilane? Olha esse aí, ó. Olha, sendo chutado pelos policiais. Trabalhadores passando mal! Eu queria... A traição ao povo vai ter fé e vai ter luta! Pois é, estamos aqui no Fora de Pauta conversando com a presidente da CUT. Agora a gente falou no primeiro bloco só sobre a questão dos trabalhadores rurais, ela que vem oriunda da Federação dos Trabalhadores lá de Arapiraca, mas agora a situação da CUT dos trabalhadores de uma forma geral. Minha primeira pergunta que faço é o seguinte: e a CUT, como é que está? A CUT, a gente estamos aí num duelo, né, com todas essas situações que está acontecendo no país, né? Para mim é uma experiência, estou vindo dos rurais para a presidência da Central Única dos Trabalhadores, onde você vai lidar com realidades totalmente diferentes do mundo rural que a gente já estava habituado, mas aí é uma experiência diferente, mas uma experiência também que nos coloca a nos desafiar e desafiar esse momento que nós estamos vivenciando. Então, a Central Única dos Trabalhadores, a cada dia que passa, são vários os desafios que está colocado para nós, né? Então, assim, a gente tem se colocado na batalha todos os dias, porque aí a gente está vivendo em uma conjuntura onde cada dia que passa a classe trabalhadora está perdendo seus direitos, e a gente sabe o que foi para conseguir cada um direito desse. E sim, é desafiador, mas ao mesmo tempo nos requer muita habilidade, muito jogo de cintura para que a gente possa avançar nessas discussões e que a gente possa fazer com que a classe trabalhadora como um todo, a gente possa alcançar os nossos objetivos, principalmente dentro de uma conjuntura tão cruel que estamos vivenciando hoje no país. Me diga uma coisa, quando nós resolvemos lá nos idos de 80 a fundação da CUT, na verdade eu cheguei inclusive a participar do enclate antes da formação da CUT, né? E culminou com a questão da CUT. A CUT, até pela sua próprio nome, é Central Única dos Trabalhadores. Outra ela não é mais única. E aí, quantas centrais nós temos hoje no Brasil? Nós temos, além da CUT, nós temos a CGTB, a CTB, a Conlutas, a Nova Central. Sim. Já temos aí 4, né? A Força Sindical. A Força Sindical, 5. A UGT, o GT já falamos? Não. A UGT, Nova Central já falamos. Sim. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: não disse, dentro desse quadro de uma realidade que vocês, como você mesmo colocou, existe dificuldades, ou seja, está consolidado pelo menos essas centrais, mas de pelo menos uma plataforma de lutas, pelo menos conjunta? Sim. O que é que unifica, o que é que não unifica? A gente, ultimamente, mediante toda essa conjuntura, a gente viu a necessidade de que não dá para a gente ir para o enfrentamento. Nesse momento, cada um individual, cada um pegando só sua bandeira e ir para esse enfrentamento. Então, a CUT Nacional, com as outras centrais, estão trabalhando, discutindo como enfrentar o golpe, como enfrentar essa situação, a gente juntando o que é que nos une e o que é que a gente vai continuar tendo divergências, que é normal.
Mas Então, nunca- hoje, o que nos une hoje, para que a gente se junte, para que a gente vá para o enfrentamento, a classe trabalhadora unida, é justamente a retirada de direito que está aí, o fortalecimento da classe trabalhadora e as conquistas que a gente quer alcançar dessa classe trabalhadora. Porque a gente viu a necessidade de que, se as centrais sindicais, nesse momento, se a gente não começar a construir uma plataforma que possa fortalecer a classe trabalhadora, que possa dar visibilidade à conquista da classe trabalhadora durante esses anos, a gente sabe que a gente vai enfraquecer o movimento da classe trabalhadora, a gente sabe que a gente não vai conseguir avançar da forma que a gente quer, até porque a gente tem um congresso, né, um congresso que não está nem aí com o fortalecimento da classe trabalhadora, tem demonstrado isso nas votações, né, de projetos que o governo federal tem colocado lá. Então, a única saída que a gente viu é a gente juntar as centrais, juntar o movimento sindical como um todo no país, junto com os movimentos sociais de luta pela terra, os movimentos por moradia. Então, assim, hoje não é mais uma luta de uma bandeira, de um segmento, de um sindicato. Hoje é uma bandeira da classe trabalhadora em conjunto, independente de que partido ela seja, de partido de esquerda ela seja, independente de que movimento sindical ela seja, porque se não for dessa forma, a gente não vai conseguir de forma alguma avançar e quebrar essas barreiras que estão aí colocadas para a classe trabalhadora. Isso é o que a gente tem tentado dialogar aqui no Estado. Não é fácil a gente estar dialogando, até porque cada uma tem uma concepção diferente, né? Mas a gente entendeu que nesse momento a melhor coisa que a gente tem que fazer é a gente realmente juntar para que a gente vá para o enfrentamento em busca de conquista e fortalecimento daquilo que a gente já conquistou para a classe trabalhadora, que se a gente não conseguir barrar, a gente vai estar perdendo o que a gente conquistou, e os espaços para a gente conquistar mais e avançar, a gente está vendo que a cada dia ele está ficando realmente mais apertado para a classe trabalhadora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você usou um termo aí, que foi a questão, usou o termo do golpe, né? Essa elaboração, vocês conseguem unificar inclusive essa formulação entre todas as centrais, por exemplo, a central estou tentando me lembrar aqui A Força Sindical? Sim, Força Sindical. Ela, por exemplo, ela comunga com essa ideia do golpe? Sim, a gente usa, tem vários termos que a gente usa para o golpe. A gente usa o termo do golpe com a questão do golpe que foi dada com a presidenta da República, né, que foi retirada, né, da presidência da forma que foi. Aí, quando a gente pega os argumentos que foi colocado para tirar ela da presidência, a gente vê que realmente a cada dia que passa se concretiza que realmente foi um golpe pela forma que foi colocado e pelos interesses que foi posto. Essa elaboração, existe diferença entre as centrais, estou dizendo do ponto de vista... Isso, só que assim, também o golpe que a gente que a gente tenta também discutir e unificar com relação, é o golpe que está se dando nos direitos da classe trabalhadora. A questão da retirada de direito, dos projetos que estão sendo votados lá no Congresso, que vai de encontro à classe trabalhadora. Então, é um golpe que está dando. Então, o Brasil hoje ele passa pelo golpe da retirada da presidência, da presidenta Dilma do poder, e também um golpe que também atinge diretamente a classe trabalhadora com a perca de direito. A PEC 241 e a 55, por exemplo. Por exemplo, essa é uma que, se a gente não se juntar, se as centrais sindicais, o movimento sindical do Brasil, se a gente não se juntar para fazer a luta junto, essas duas, a PEC 241 e a 257,
ela vai ferrar com a vida do trabalhador. A gente vai perder todos os nossos direitos. E assim, há um discurso não que isso é para fortalecer, para o Brasil crescer, para gerar emprego. A gente precisa fazer o reajuste, mas assim, um reajuste que só tira da classe trabalhadora, só é penalizado a classe trabalhadora. Mas se é para o Brasil crescer, por que o Brasil não cresce também, fazendo com que todo cidadão também possa contribuir com sua parcela de contribuição? Porque só os projetos que estão indo para o Congresso, os projetos que vêm retirar direito, que vêm cada vez mais enfraquecer a classe trabalhadora. Então, esse não é um fortalecimento do país, não é dessa forma que o Brasil vai crescer, não é dessa forma que o Brasil vai gerar mais emprego, vai fazer com que a economia do país cresça. Pelo contrário, porque você está colocando cada vez mais o desemprego, porque você congelar recursos, investimento nas áreas saúde, educação, nas áreas sociais. Então, por 20 anos, como é que eu posso dizer que o país ele vai crescer, ele vai gerar emprego e a gente vai crescer a economia desse país? Então, assim, é uma matemática que eles tentam mostrar, né, para a sociedade através das grandes mídias que estão aí e que a gente precisa estar atento e discutir que esse formato que está aí, essa PEC e esses projetos que estão no Congresso sendo votados, realmente eles não vai fortalecer e nem vai fazer com que o país saia da crise. Você é partidária da posição, estou falando partidária da posição de que houve um certo erro, tanto de Lula como de Dilma, no que diz respeito a não ter dado atenção devida para o parlamento? Estou falando da base do governo, porque, de qualquer maneira, primeiro que a base do governo, vamos avaliar se, independente do que o que era a base do governo, e uma parcela considerável da base do governo está votando nessas propostas, né? De todas elas. Então, você comunga de que é possível, de que não tenha dado atenção também devida? Olha, assim, essa questão, minha experiência com essa questão até assim, política nesse sentido do campo, de que o governo Dilma e o governo Lula, ele tinha que ter dado um olhar diferenciado, talvez o que eu vá colocar aqui, pela minha experiência e pelo que eu venho acompanhando, a gente sabe que não se governa sozinho. Na administração, no mandato do presidente Lula, ele conseguiu, né, fazer uma administração no país, onde gerou emprego, gerou renda, onde as pessoas realmente estavam numa situação melhor. Já no governo da presidenta Dilma, ela pegou uma situação no país que aí a gente precisa também olhar, que foi a questão também da crise, não só a crise no Brasil, mas também tem uma crise que gera crise em torno do Brasil, que também afeta diretamente. Então, o momento que o Congresso, de uma forma ou outra, o Congresso se sentiu desprestigiado, certo? Começou a, entre aspas, não se sentir aberto para que os seus acordos e aí as suas formas de atendê-los não estava da forma que eles esperavam. Então, assim, as suas regalias começaram a ser cortadas. Então, nesse momento, o Congresso se volta, uma boa parte, contra os projetos, contra a administração do governo Dilma. E aí começa a se complicar a situação. Então, a gente sabe que não se governa sozinho, mas tem algum preço que às vezes é muito caro, muito alto para a gente pagar, principalmente na questão política do nosso país. E hoje, a questão política do nosso país, ela passa por uma crise muito grande. Uma crise que, a crise econômica ela é muito forte no nosso país ainda, mas a crise política,
Hoje, pela dimensão que ela está ainda pior do que a crise econômica. E eu não sei quando que a gente vai conseguir sanar essa situação política do nosso país. Não só, e virou uma crise política não só a nível nacional, mas também uma crise política a nível de estados, a nível de município, e a gente tira, por exemplo, também no nosso estado de Alagoas. Por exemplo, a crise no estado de Alagoas. No estado de Alagoas. A gente tem um governo que aí a gente tem uma assembleia, aqui a Câmara, a Assembleia, os nossos deputados estaduais, onde a gente, os trabalhadores, a gente não tem dentro da Assembleia aqui os projetos que o governo tem apresentado, tem passado todos nessa questão. Só que aí a gente também vê no nosso estado que os nossos políticos, né, infelizmente, eles agem também na questão interesse pessoal. A gente, o ano passado e esse ano, a gente vivenciou no estado de Alagoas a pior situação com a questão dos servidores públicos estadual. A gente tem um governo que não tem nenhum compromisso com a questão dos servidores públicos estadual. Primeiro, o ano passado nós negociamos aqui, sentamos a data base dia 1º de maio, a gente senta com o governo, negocia, fecha 5%. Foi o que o governo deu. Vai para a Assembleia, a gente vai para a Assembleia, a gente faz pressão na Assembleia para que a Assembleia não aprove, a Assembleia vai e aprova o reajuste de 5%. Esse ano, nós já estamos no mês de praticamente dezembro, hoje já estamos no final de novembro, amanhã é o último dia. O governo desse estado, em nenhum momento esse ano, sentou com o movimento unificado dos servidores estadual. Esse ano, está fechando o ano e o governo não deu nenhum centavo. Mas ele apresentou uma proposta de superávit, né? O governo disse que teve superávit e não apresentou nenhuma proposta. E outra coisa, não sentou com nenhuma categoria. Não, ele fez o seguinte: nós temos o Movimento Unificado, que é o comando que a gente discute todo ano, que discute a database, que é o Movimento Unificado, que é saúde, educação, todas as categorias do setor do estado, servidor estadual. Então a gente senta, negocia. Esse ano o governo do estado não recebeu esse movimento. A gente não sentou, a gente protocolou um ofício pedindo audiência com ele no dia 22 de abril. Não fomos atendidos, a gente solicitou outra audiência, não foi atendido. O que ele faz? Ele não, os secretários de algumas áreas reúnem isoladamente, não com o movimento, mas com a categoria, e tenta negociar isolado, mas que também não chegou a nenhum resultado. Então, aí ele apresenta que o Estado teve um superávit lá em cima, que é o Estado, o quinto do Estado, que houve crescimento, entendeu? Assim, tem recurso, o Estado conseguiu juntar recursos, mas quando a gente vai para a negociação, a primeira coisa que se coloca pelo secretário olha, o governo não tem recurso, aí a gente diz que já começa na questão do terrorismo com os servidores. Por quê? Se vocês começarem pressionando para reajuste para o IPCA, que é quando era o governo Teotônio Vilela, a gente conseguiu, os servidores conseguiram ter o IPCA como para negociação, o ponto de inicial seria o IPCA, mais o ganho real. Nesse governo, nem perdemos o que a gente conquistou no outro governo, que era o IPCA, e ganho real nem se fala. E aí, quando a gente vai para a negociação, ele já vai para a mídia e diz assim:
Olha, o Estado não tem condições de dar reajuste. Se o Estado der reajuste, a gente vai atrasar pagamento de servidor, a gente vai ter que cortar o recurso, porque não vamos pagar 10º, é isso que ele usa. Então, assim, é uma forma de pressionar, de amedrontar os servidores. Não, vocês vêm para cima, também a gente, como se não fosse responsabilidade do Estado, dá o reajuste. Se o Estado ele tem condições, se ele cresceu a sua receita, ele tem condições de dar o reajuste pelo IPCA mais o ganho real para os servidores. E aí, ainda mais, coloca-se, corta ponto, se fizer greve, corta ponto, e se for para ele dar o reajuste, vai atrasar o salário e não vai pagar 10º. E aí já coloca que o Estado teve um aumento que já vai para pagar, adiantar o 13º do funcionário. Então, assim, é um Estado que não avançou na questão da agricultura familiar, como ele tem uma plataforma na sua campanha, que era o carro-chave dele, era segurança, saúde, educação e agricultura familiar. A gente nem viu avanço na agricultura familiar, porque até a questão do PENAI, que era para ele comprar do Estado, o mínimo de 30% da merenda escolar, não compra 1 centavo. A gente vem pressionando até agora, negociando para ver se a gente consegue. A gente vem para a questão da saúde. O que ele investiu na saúde? Não investiu nada na saúde. A gente vê a situação do pessoal que trabalha na área de saúde. A educação, o que ele faz com a educação? Aí, e aí vem a questão da segurança. Então, o que realmente o governo do Estado está cumprindo com aquilo que foi o projeto de campanha dele, que ele apresentou para a sociedade? Então, assim, infelizmente, o Estado de Alagoas está realmente entregue às baratas, e o governo do Estado, ele vive de marketing. Ele vive de propaganda, vive de anúncio, e isso, infelizmente, a gente tem ido para cima, e a gente vai continuar pressionando, a gente vai continuar fazendo a luta dos trabalhadores, a gente vai, realmente não vamos baixar a cabeça, até porque os servidores estadual do Estado de Alagoas precisam ser respeitados por esse governo, porque quem faz o crescimento do Estado de Alagoas são os servidores. Quem está lá trabalhando todos os dias, levanta cedo, está lá, é pronto para ajudar, para fortalecer o trabalho no Estado, são os servidores estadual, e precisa ter pelo menos um pouco de respeito, né, pelo governo do Estado, que até agora realmente não tem tido de forma alguma. Pois é, nós encerramos aqui essa conversa fazendo um balanço sobre a visão da CUT, sobre o governo federal, sobre a política do governo do Estado. A gente só tem a agradecer. Encerre. Eu que tenho que agradecer aqui, obrigado, Mário Agro, pela esse espaço, né, e assim, do programa Fora de Pauta, né? Você viu que nós não temos nem pauta. Pois é, Fora de Pauta, e é um espaço que a gente tem para também estar expressando, né, as ações que está acontecendo dentro do movimento sindical, na Central Única dos Trabalhadores, e eu só tenho a agradecer esse momento, esse espaço, e outras vezes estarei também à disposição. Pois é, Fora de Pauta fica por aqui e até a próxima semana. Um abraço a todos.